É muito fácil julgar a situação de fora. A verdade é que quando uma pessoa se vê completamente sobrecarregada, é muito fácil julgar sua pobreza na tomada de decisões ou sua falta de capacidade de tomar decisões. Mas é preciso se colocar no lugar dela também, às vezes. Sim. Então continue, Roger. Foi um colapso mental. Todos já tínhamos aceitado. Eu estava na sala de espera para entrar, e quando falaram dos 20 paus, meus pais ficaram com cara de bobos. Sabe? No momento de pegar o carro e voltar para casa, primeiro meus pais brigaram, sabe? Eles discutiram como quem pergunta: como chegamos a isso? Mesmo com todo o trabalho, não temos esses 20 euros. De onde vamos tirar? Meu pai agiu como se não ouvisse. Sabe? Ele nem sabia o que dizer. E ficou um silêncio. Um silêncio super desconfortável no caminho para casa. Super desconfortável. Já tínhamos aceitado isso há mais de uma hora por Barcelona, indo para casa como zumbis. E chegamos em casa e minha mãe fazia Feng Fei Shui, e tinha 20 euros guardados porque era para trazer riqueza numa bolsinha vermelha, que não sei o que, sabe? Em algumas blusas no quarto deles, ela pega e começa a bater no peito do meu pai, como se dissesse: como assim? Precisa disso para pagar minha cirurgia? Parece filme, mas foi assim mesmo. E eu me lembro sendo um garoto vendo isso e, ficando muito feliz porque eu poderia fazer a cirurgia, sabe? Mas ao mesmo tempo, uau, ali eu tive meu ponto de ruptura. Esse foi o pior momento de todos, de perceber o quão ferrados nós estávamos, foi aí que eu tomei consciência, sabe? Como pode ser que por 20 euros, cara, eu estou na Espanha, não moro na África, sabe? Como pode ser que por 20 euros eles quase aceitaram que eu não faria a cirurgia? Como podemos estar tão mal financeiramente? A maioria das pessoas na Espanha não está assim. Né? Achei algo muito extremo. E foi aí que nasceu um Android. Ali eu já me tornei um Android feito para ganhar dinheiro, sabe? Ali eu já não ligava mais pra nada. Tudo. Esse foi o momento. Obviamente depois vivemos, fiz uma cirurgia, estudei um plano de recuperação absurdo e cumpri com uma disciplina militar, sabe? Mas militar mesmo. Me interessa. Me interessa muito o fato de, quando vocês voltam ao hospital, te operam, o que que os médicos te dizem quando termina a operação? Qual foi o resultado dessa operação? Que incrível, isso também é um mega fato. Eu não queria me alongar, mas foi impressionante porque o doutor estava convencido de que eu não ia andar. Ou seja, ele estava certo de que a operação era só para aliviar minha dor, sabe? Ou seja, ele sabia que eu não ia me recuperar, que era só para aliviar minha dor. E eu tinha estudado, como quem estuda medicina, tudo sobre a L1, L2 e L3, para saber qual pré-operatório fazer, garantindo melhores resultados e mais chances de sucesso na cirurgia. Eu tinha trabalhado isso muito bem, muito mesmo. Tinha feito muita mobilidade, alongamentos, exercícios de pressão, tinha feito de tudo. Fui muito disciplinado no pré-operatório. Então, quando saí da cirurgia e passou o efeito da anestesia que tinham me dado, a primeira coisa que fiz foi ficar de pé e andar. Mas porque eu só queria comprovar que tinha dado certo comigo, porque o que eu tinha estudado era: se você fez tudo corretamente, tiram as coisinhas do nervo, e o nervo deve funcionar, sabe? Ali, instantaneamente. E bom, como eu tinha estudado, fiquei de pé e andei. Disse: beleza, próximo passo agora é o pós-operatório. E o doutor começou a ficar meio surpreso, sabe? Primeiro, obviamente, tentando me parar, sabe? Eu tirei ele, sabe? Quando comecei, diziam que eu não ia conseguir, e eu já estava cansado disso, sabe? Não escutava ninguém. Mais pergunta. Seu plano mental, antes de entrar na sala de cirurgia, era que tudo o que estavam te dizendo, que você não ia andar, era pura mentira. Sim. Você tinha se convencido de que ia andar, sim. 100%. Ou seja, você acredita em PNL. Sim. Agora vou ao Tony, e na verdade ao Tony Robbins em setembro. Sim. Ou eu acho que isso é realmente um caso muito extremo de convicção de que você é capaz de fazer algo, mesmo quando todas as previsões das pessoas mais preparadas sobre o assunto te dizem exatamente o contrário. Me parece uma verdadeira loucura o seu testemunho e a sua história. Sim, você se levantou para andar mesmo quando o diagnóstico era que você não iria andar. Sim, com certeza, cara. Certeza absoluta. Certeza. Você nunca duvidou. É louco. É louco. Minha mãe queria me ver chorar porque achava que eu estava triste, mas eu sempre tive certeza, só estava estudando isso. Sua mãe achava que você não estava assimilando a realidade, enquanto você realmente estava nesse plano mental de eu vou seguir em frente. Eu seguia a minha realidade, mas ela confiava nos médicos por medo. Sabe? Porque nos ensinam a dar ouvidos à ciência. Sabe? Mas eu tinha a minha verdade.
E você não estava familiarizado com o termo PNL? Que nada, naquela época eu não tinha estudado nada de PNL, nem de consciência, níveis de consciência, nada. Eu era um cara muito desanimado e sempre fui extremamente obsessivo. Eu adoraria que você explicasse para o público o que é PNL, porque agora mesmo talvez estejamos falando de algo que as pessoas não entendem. E não é para fazer este programa sobre mim, porque o seu testemunho é incrível, mas aconteceu algo parecido comigo, não tão grave. Ou seja, não em uma situação tão delicada de não saber o que era PNL, mas aplicar e a coisa acontecer exatamente como eu acreditava. Porque a convicção era tão certeira, tão segura, que era impossível não acontecer como eu acreditava. Então eu acredito que a forma como falamos conosco mesmos e como criamos nossa realidade primeiro na mente é o que faz com que tenhamos ou não sucesso na vida, ou que consigamos ou não as coisas que nos propusemos. Seu caso é realmente espetacular, pois é um exemplo de programação neurolinguística aplicada à medicina. Sim, que desafia a ciência. Você desafiou a ciência? Sim, totalmente. Se formos aqui, vão acabar comigo. Vou falar minha verdade, sem filtro, como se estivéssemos fora das câmeras. Eu acho que agora é muito fácil entender como funciona a Matrix graças à inteligência artificial. Porque eu vejo que a Matrix em que vivemos é uma inteligência real, sabe? E você dirige a inteligência artificial por prompts, por prompting. E o prompt na inteligência real é o que você solta pela boca. A todo momento, se falou algo que não me beneficia, me corrijo imediatamente. Estava até conversando com Manu, escalador do nosso programa. Me corrijo na hora, não soltaria um prompt desses. Imagina pedir, como posso arruinar minha vida? Você não faria isso, né? Não se auto-sabotaria, pediria tudo o que quer, certo? Bom, eu considero que tudo o que eu falo condiciona a inteligência real e é real. Ou seja, quando nascemos em uma família que não era tão rica nem pobre. Os ricos, depois que convivi com vários, realmente têm isso. É louco. Estamos acostumados a dizer umas barbaridades sobre nós mesmos, mas umas barbaridades que nos condenam à miséria, sabe? Certo, muita gente se autossabota. Com o que você diz pela boca. Coisas que não te interessa dizer sobre si mesmo, sabe? E não é um reflexo da sua mente. Sua mente acaba pensando o que você diz, que é diferente. Porque, como funciona do meu ponto de vista a PNL? Você solta o prompt, e esse mesmo prompt entra no seu ouvido. E o que entra no seu ouvido é o que nutre o seu cérebro. Você precisa dizer ao seu cérebro o que deseja pensar. Não é o que eu penso ou digo. Não. Você acaba pensando o que diz. Então fale corretamente e vai acabar pensando isso. Fale tudo o que você quer que aconteça, tudo o que você quer conquistar. Ou escreva isso. Ou escreva isso, de fato. Para mim, o poder da escrita, de escrever exatamente o que você vai conquistar, me parece super poderoso. Hoje eu conversava com um lutador da minha academia de MMA também, que acabou de assinar com uma empresa e me contou isso. Desculpa abrir um pequeno parêntese aqui, mas achei espetacular. Um abraço aqui para o meu amigo venezuelano Belucci, que me disse literalmente: acabei de assinar com a Cage Warriors e há 4 anos eu escrevi: se aos 25 anos eu não tiver assinado com uma grande promotora de MMA, eu me retiro do esporte. Ele cumpriu, vai fazer 25 agora. E justamente assinou e escreveu isso. Então me parece que essas coisas são extremamente poderosas. E voltando ao seu caso, quando você acorda, o médico que não acreditava que você seria capaz de alcançar aquilo de que estava convencido, que era voltar a andar, como ele reage? O que ele te diz? Como continua essa história maravilhosa de superação? Sim, no final esse pobre homem fez bem o seu trabalho. Sou eternamente grato ao Dr. Obário, que fez uma nanocirurgia perfeita na coluna, com mínimo corte, evitando abrir outra parte das minhas costas. E bem, esse homem ficou muito assustado no começo quando ele queria me colocar de pé. E quando eu fiquei de pé e andei, ele começou... De verdade, vocês tinham que ter visto. Ele começou a dizer que era um milagre. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Tá vendo? Ele dizia pra minha mãe, sabe? Isso é um milagre. E eu andando já pensando no pós-operatório que estudei, sabe? Para aquele homem, aquilo era um milagre. E ele repetia isso sem parar, como se visse a Virgem descer e cumprimentá-lo. Sabe? Porque ele tinha certeza absoluta de que eu não andava. É que eu entrei no hospital sem andar. Eu já estava muito mal ali, sabe? Eu tinha certeza de que, ao retirarem a pinça da coluna, disco ou nervo, ele reagiria corretamente por tudo que eu havia feito certo. Sabe? Eu não tinha bebido álcool, eu não tinha fumado nada, sabe? Eu era um cara 100% saudável que se dedicou muito à recuperação. Além disso, por praticar calistenia e um esporte intenso, desenvolvi bons músculos. É como se o nervo ficasse mais forte, sabe?
Eu tinha um nervo de qualidade, digamos assim. E muitos exercícios que eu fazia para liberar espaço, mesmo que momentaneamente, várias vezes ao dia, para dar oxigênio para esse nervo, sabe? Eu sabia que isso o mantinha seguro até que eu fosse operado. Várias coisinhas que eu estive estudando, sabe? Então eu tinha isso claro. Totalmente autodidata. Sim, e sabe de uma coisa? Eu também percebi outra coisa, que é que os médicos davam como certo que eu seria um caso perdido. E por isso muitos também recusaram me operar, porque geralmente ninguém está disposto a fazer o que é preciso para recuperar as pernas. Então eles já partiam do pressuposto que, mesmo que me dissessem que tinham que me passar o passo a passo super difícil, eu iria fracassar. Entende? Por isso achavam impossível minha recuperação. Mas estudei e fiz sem precisar de vigilância. Lembre-se disso, pois pra mim era andar. Pra mim não era viável não fazer, sabe? Incrível. Eu quero te perguntar quão difícil foi o pré-operatório? Quer dizer, era uma disciplina militar muito rígida e extremamente complicada de executar? Tão complicada a ponto de muitos médicos acharem que você ia sacrificar suas pernas por não conseguir fazer? Não sei se estou me explicando, porque no final das contas me parece muito, muito difícil o que você acabou de me contar. Que muitos médicos digam que as pessoas não vão recuperar as pernas porque não são capazes de seguir corretamente as orientações do pré-operatório, me parece um absurdo total. As pessoas são tão preguiçosas e indisciplinadas que preferem sacrificar as pernas a seguir um passo a passo. Eu te entendo. Percebo que a maioria das pessoas nessa situação desiste fácil. Vou te contar algo louco. Assim que saí dessa situação, passei 3 meses de verão, porque isso foi bem antes do verão, me recuperei durante um verão fazendo um exercício pesado pra caramba, sabe? E cheguei na universidade no primeiro ano e você não vai acreditar. Conheci um cara indiano chamado Mihaly que entrou de cadeira de rodas na minha sala, sabe? O mesmo já tinha acontecido com ele. Conversei com ele no bar da faculdade e disse que estava igual a ele, mas fui operado, fiz tudo certo e estou andando. E ele se recusava a acreditar em mim, porque tinham dito pra ele que não era possível, que não era possível, que não era possível, que não era possível, e tinha acontecido o mesmo com ele, sabe? Que não era possível, que não era possível, que não era possível. E eu falei, mano, sim, é possível, sabe? É possível, olha pra mim, sabe? E ele, não, mas você com certeza não tinha o mesmo. E eu mostrei pra ele, tinha tudo no celular, sabe? Porque eu estava estudando por ali. Mostrei pra ele tudo o que eu tinha vivido, o que eu tinha nas costas. Esse cara não voltou à faculdade. Depois que me encontrei com El e conversamos no bar, minha intenção era inspirá-lo a entrar nessa tipo, olha, quer dizer... Ele ainda podia fazer isso. Não sei, quer dizer, não sei, mas no mínimo estuda isso. Sabe, vai lá, tenha coragem, investiga, são as suas pernas. Porra, cara, não acredita diretamente no que os médicos dizem. Estuda, faz o esforço. Encontre opções. Pesquisei agora na minha idade tudo o que vi. Por exemplo, como chama mesmo? Tem um cara que tem uma escola tipo Mind Valley, tem um homem que curou a coluna de não conseguir andar com os métodos dele, espirituais, e eu acredito nessas coisas. Então métodos existem. Queria convencê-lo a achar uma solução. Esse homem ficou tão chocado com minha realidade que não voltou mais à universidade para não me ver. Que incrível. É louco, é louco. Além disso, encontrar o meu Mind Valley foi como um espelho do que eu poderia ter vivido se eu tivesse acreditado nos médicos. Superar esse momento e recuperar as pernas me tornou imparável. Ali me fez capaz de tudo. Entendi que a Matrix é a Matrix e não preciso acreditar em nada. O que eu quiser é. E a partir daí começou meu sucesso, eu diria, cara.